Eu vim falar de novo aqui sobre um assunto que está gerando muita especulação, principalmente no mercado americano. Eu vim falar da prata de novo e algumas das notícias sobre esse metal. Bom, quem está acompanhando a prata nas máximas históricas viu que semana passada o preço deu uma segurada extremamente forte em um ponto importante. E quando o mercado derruba um preço de forma abrupta, como o que aconteceu, a maioria das pessoas assume que possivelmente aquilo representa alguma mudança real nos fundamentos. Mas quem já está acostumado com o mercado sabe que em mercados estruturais, o preço no curto prazo pode se desconectar completamente da realidade. E no caso da prata, isso fica ainda mais evidente. A prata física está cada vez mais difícil de ser encontrada, os estoques vêm sendo drenados ano após ano e novas fontes de demanda estão surgindo justamente em setores onde o preço não é opcional, porque o metal não pode ser substituível. E é aqui que entra um ponto que eu vejo poucas pessoas e poucos especialistas falando. Nas últimas semanas, a Samsung confirmou especificações técnicas de uma nova geração de baterias em estado sólido. Não é a primeira vez que falam sobre esse tipo de tecnologia e por isso muita gente simplesmente ignorou a notícia. Mas não só a Samsung, mas a Toyota e alguns outros players já estão com estudos avançados nessa área e estão numa corrida para ver quem vai sair na frente nessa situação. O problema é que dessa vez a gente já está falando de uma linha de produção real, com engenharia definida, com até cronograma e aplicação industrial clara. E quando você começa a entender um pouco mais sobre os olhares técnicos desse novo modelo de bateria, tem um elemento indispensável que é necessariamente a prata. O grande desafio das baterias de hoje em dia, que são feitas a maior parte de lítio, são os detritos que fazem a bateria perder eficiência ao longo do tempo. E esse problema vem limitando a velocidade de carregamento delas e reduz a vida útil delas também. Eu pesquisei um pouco hoje sobre isso e durante anos várias empresas tentaram resolver essas situações com soluções diferentes, como grafite, silício, lítio, mas não tiveram sucesso. Eu não sou nem um pouco um especialista na área, então não quero explicar aqui ou tentar entender de forma mais técnica a bateria. Mas essa solução que está sendo encontrada por esses grandes players do mercado envolve efetivamente a prata. E quando uma empresa do tamanho da Samsung entra em uma tecnologia que depende de um insumo crítico, ela não espera o mercado perceber para depois sair comprando. Então ela primeiro precisa antecipar e buscar travar o fornecimento, principalmente de produtos que são mais escassos. E é exatamente assim que as cadeias industriais operam e elas querem ter certeza que elas vão ter todos os produtos para conseguir produzir em escala. E essa semana, executivos da Samsung foram vistos no México, que é o maior produtor de prata no mundo e responde por 25% da produção global anual. E agora pense, se você é a Samsung, descobriu que a sua produção está liberada para iniciar e que todos os testes foram feitos, o que é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa garantir que você vai ter o produto para conseguir produzir o mais rápido possível na frente de todos os concorrentes. E o passo geralmente vai ser ir direto na origem, conversar com produtores, entender os volumes que eles podem entregar, os prazos, capacidade de expansão e principalmente a disponibilidade real do metal físico. E outro ponto importante, esse tipo de movimento nunca é público quando começa. Os executivos eles não viajam para comprar prata no mercado à vista. Eles negociam contratos de longo prazo, acordos de fornecimento direto, pré-pagamentos, participação em projetos e muitas vezes eles até compram equity nas minas. Tudo isso acontece fora do radar do mercado financeiro. E claro, isso tudo de certa forma é uma especulação, mas é muito provável que a Samsung vai anunciar nos próximos dias que ela conseguiu essa tecnologia. E se houver um sucesso duradouro nessa tecnologia, quando começar a escalar, isso vai para milhões de veículos e o impacto vai ser gigantesco. Hoje, um carro a combustão usa em torno de 15 a 20 gramas de prata, pelo que eu pesquisei. Um veículo elétrico usa entre 30 e 50 gramas. Pelo estudo que eu vi, se a gente assumir estimativas mais conservadoras, é razoável pensar em algo como 50 gramas adicionais de prata por veículo produzido.
E aqui entra um choque de oferta que a gente está começando a ver acontecer. Há muitas restrições de oferta de prata nesse momento. E muitas das minas que já existem já foram 80%, 90% exploradas. E tem mais um agravante. Há muitas minas, elas estão em países muito instáveis politicamente. Ou até países que impõem muitas restrições ambientais para o processo de extração. Então, a Samsung ela não tem muitos lugares para recorrer para garantir essa demanda de prata para os próximos anos. E para mim, se tudo isso se confirmar, significa que a prata muda de patamar. Ela não é apenas mais um metal, mas o status de metal já é um caráter secundário de tanta demanda que ela vai ter para fins industriais. Não é nada difícil a gente imaginar um cenário que a prata passe a ser direcionada prioritariamente para esses setores mais críticos, como energia e transporte, e em detrimento dos investimentos, e até alguns outros usos industriais mais básicos. E é aí que eu acredito que a gente pode entrar em um campo um pouco mais complexo. Uma notícia assim como a da Samsung pode gerar uma corrida eufórica pelo ativo. Talvez a gente, investidores normais, a gente não percebeu isso com clareza, mas os bancos como o JP Morgan estão acumulando prata desde 2009. Eu acredito que a visão sistêmica deles é muito mais consistente que a nossa. Então eu acredito que eles sabem que esse movimento pode acontecer a qualquer momento e pode ser violento no preço do ativo. E se a gente sair da narrativa e entrar na matemática, a gente segue o mesmo viés. Os mercados eles conseguem distorcer preços por um bom tempo, mas não conseguem distorcer essa parte da oferta e demanda de prata física. Eu já falei até em outro vídeo, mas hoje a produção global da prata gira em torno de 800 milhões de onças por ano. Esse número está estável já há mais de uma década. E por outro lado, o lado da demanda de prata vem subindo ano a ano de forma consistente. Hoje é tão grande a demanda que a gente vê direcionamento para energia solar, chips, equipamentos médicos, data centers, redes elétricas, veículos elétricos e agora, talvez, essas novas baterias. E todos esses setores consomem prata por uma questão de propriedade. Então, quando o preço sobe, essas indústrias elas não param de comprar, elas precisam desse ativo. Então, elas tendem a otimizar processos, reduzir margens, organizar toda a produção, mas elas continuam comprando. E esse descompasso de oferta e demanda está em aproximadamente 400 milhões de onças por ano. Então a gente produz 800 milhões e consome 1,2 bi. E quando a gente olha os dados, se você for adicionar essa nova fonte de demanda estrutural como baterias, o problema vai ser muito maior. A demanda vai ter um salto gigante. Mesmo em hipóteses extremamente conservadoras, a adoção parcial dessa tecnologia de baterias vai consumir mais de 100 milhões de onças adicionais por ano. E aí surge uma pergunta mais complicada. Da onde que vai sair toda essa prata? Bom, não vai sair da mineração porque não existe capacidade pronta para isso. Não vai sair da reciclagem porque o ciclo é muito longo e a eficiência é muito baixa. Para mim, a resposta é mais simples porque não tem como a demanda projetada ser compatível com a oferta disponível. Principalmente falando de um horizonte de tempo de 5 anos. Assim, todo material ele pode ser substituído, porém, geralmente, no caso da prata, leva anos para eles acharem melhores metais para conseguir substituição. O déficit não vai ser apenas estrutural, mas também é temporal. A gente está correndo contra o tempo. E se você for pensar em tudo isso, por que o preço da prata, por exemplo, não está em $200 nesse momento? Para mim, o principal fator é um banco, o JP Morgan. Ele é um dos market makers da prata. Então, o banco tem capacidade de prover liquidez tanto na compra quanto na venda. E isso influencia o preço no curto prazo, não pela posse do metal, mas pela atuação dentro desse mercado de derivativos. Geralmente os market makers eles atuam para zerar a posição original de derivativos e ganham um spread pela operação. Só que o JP Morgan está trabalhando de outra maneira. O preço de referência da prata no mundo ultimamente, nos últimos anos, não está sendo pela negociação de barras físicas, mas sim por esses contratos de derivativo do papel. Um único contrato futuro de prata são 5.000 onças.
E esses contratos podem ser negociados, recomprados, rolados, cancelados, sem que nenhuma onça física acabe mudando de lugar. Então isso cria um ambiente onde a oferta financeira de prata pode ser multiplicada artificialmente. Então tudo acontece desde que haja uma confiança em que os participantes não peçam a prata existente ao mesmo tempo. Dentro desse ambiente, o JP Morgan historicamente manteve posições vendidas muito grandes nos derivativos de prata, especialmente em momentos que o mercado começava a ganhar uma tração de alta. E essas posições não tinham como objetivo principal apostar que a prata ia cair no longo prazo, mas sim controlar a volatilidade e o ritmo de alta, defendendo, de certa forma, um sistema onde os metais preciosos eles não sinalizassem descontrole monetário ou perda da confiança no dólar. Então, como que funcionava a atuação do JP Morgan? Basicamente, em momentos de rompimento técnico ou de uma euforia compradora, grandes quantidades de contratos eram despejados no mercado em janelas de baixa liquidez, geralmente em alguns horários específicos, como abertura de pregão. Isso criava muita queda no preço para forçar uma narrativa do que o mercado rejeitou aquela alta. Isso é um movimento muito perigoso para um banco, mas como o banco tem uma liquidez tão grande, ele consegue controlar tudo isso. Não era necessário que o banco tivesse certo na direção fundamental do ativo. Ele precisava apenas ter liquidez para aguentar o jogo. Mas basicamente o JP Morgan tem quase liquidez infinita, né? Agora o ponto mais importante é que o JP Morgan ao longo dos anos ele foi percebendo a importância da prata e foi acumulando ela aos poucos. Então o banco acumulou uma das maiores posições de prata física no mundo e está armazenada hoje em cofres próprios. Enquanto o preço era mantido sobre um controle do JP Morgan, o banco aproveitava para adquirir esse metal físico no preço à vista e no metal físico mesmo. Se você for olhar o gráfico, o preço da prata ficou mais de 10 anos parado. Enquanto esse preço era mantido sobre o controle, o banco aproveitava para adquirir esse metal físico a preços muito baixos e drenando essa oferta real do sistema. Então, ou seja, existia uma simetria clara, vender o papel para controlar o preço no curto prazo e ao mesmo tempo acumular ele de forma física para a proteção estrutural de longo prazo. Hoje o JP Morgan ainda tem muitos contratos vendidos, o banco continua sendo um dos maiores players no mercado de derivativos, mas a natureza da posição acabou mudando ao longo do tempo. Uma coisa que é importante a gente saber é que os market makers, principalmente os grandes, eles sempre estão vendidos em algum nível, porque essa é a função deles, que é fornecer liquidez para o mercado. Então hoje o que preocupa não é apenas o tamanho das posições vendidas, mas o descompasso entre o mercado de papel e o mercado físico. Então eu sempre falo do JP Morgan, mas existiram outros bancos que ajudaram em todo esse processo e nesse equilíbrio. Mas esse equilíbrio que eles trouxeram para o preço acontecia porque tinha estoques e também a demanda era muito previsível, não como é hoje. E o problema é que esse cenário mudou totalmente. A prata está sendo drenada por usos industriais que não tem volta mais, os estoques visíveis já estão nas mínimas e a elasticidade da oferta praticamente desapareceu. Então, quando isso acontece, as posições vendidas que antes eram mais fáceis de administrar passam a carregar um risco. Não sei se exatamente para o JP Morgan, mas para alguns bancos com certeza. Os bancos em si, eles dificilmente quebram por isso, mas o problema é se o mercado começa a exigir entrega em um volume que simplesmente não existe disponível. É por isso que, historicamente, grandes squeezes em metais, eles não começam por decisão dos bancos, mas por perda da confiança dos participantes menores que resolvem migrar do papel para o metal físico. Bom, todo esse contexto me mostra que a gente está vivendo em um momento super importante na prata e que possivelmente ela pode gerar esse squeeze no mercado. E para você que talvez não saiba, o squeeze é um movimento muito rápido, muito acelerado em um curto espaço de tempo. Bom, eu opero a prata com ETFs, mas eu também opero principalmente com contratos de derivativo. Eu tenho minhas posições em derivativos pensando para frente de 2027. E caso você queira acompanhar mais das minhas teses, então eu peço para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e continuar vendo alguns vídeos que eu vou deixar aqui no card como recomendação. No mais é isso, um abraço e até mais.